Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Essa semana nós estamos começando uma pequena série de programas que vai juntar dois assuntos muito importantes e que aparentemente não tem nada a ver um com o outro: alimentação e diálogo entre pessoas e setores diferentes. Nós vamos conhecer o projeto Novos Urbanos, que tem a missão de estimular esse tipo de diálogo e propor ações disruptivas, ou seja, que possam realmente mudar questões que precisam ser revistas pela sociedade. E vamos ver como foi a partir desse diálogo que os maiores fabricantes de bebidas do Brasil, tendo à frente a Coca-Cola, resolveram readequar o seu portfólio de produtos para contribuir para uma alimentação mais equilibrada de crianças com menos de 12 anos. Para essa incrível conversa, estamos recebendo hoje a Denise Chayer, idealizadora e diretora do Novos Urbanos, à frente de todo esse processo de diálogo, e a Andréa Mota, que é diretora de categorias da Coca-Cola Brasil. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença das duas, né? E vou começar com a pergunta básica para a Denise. Denise, o que é o projeto Novos Urbanos? Novos Urbanos é justamente o que você acabou de falar. Ele é um processo de diálogos entre setores, porque muitas vezes a gente vê o diálogo acontecendo dentro de um mesmo setor, ou seja, você quer mudar algo dentro de um sistema, como alimentação e nutrição, e quando a gente se percebe, a gente está conversando, por exemplo, só entre o terceiro setor, né, ou entre os ativistas, ou a indústria conversando entre si. Então, o que a gente acredita para as mudanças sistêmicas, complexas, que a gente precisa adequar na sociedade de hoje, grande e diversa, precisa acontecer justamente entre todos os setores que influenciam a liderança e as transformações e o ambiente regulatório de um certo sistema, no caso aqui, alimentação e nutrição. Então, o Novos Urbanos se propõe a ser esse espaço de diálogo que, falando, pode parecer muito simples, mas não é muito fácil hoje a gente conseguir falar com pessoas que pensam diferente da gente, né? No momento, principalmente no contexto do Brasil, onde a gente tende a discutir preto e branco, direita e esquerda, então você propor um olhar comum, uma agenda comum entre pessoas diversas, que muitas vezes não se respeitam e não entendem e compreendem os diferentes papéis que cada um atua. Então, esse é o desafio e esse é o Novos Urbanos, esse contenedor, esse espaço de diálogo entre essas diferentes pessoas com diferentes opiniões e que atuam dentro de uma mesma agenda. Não, já é motivo de aplaudir, porque, né, se falar com pessoas que compreendem e já estão fáceis, né, de entender ou abertas à discussão, já é uma coisa. Agora, quando a pessoa não quer entender, não gosta, inclusive luta contra, como você convence do contrário? E aí tem que ter, primeiro de tudo, paciência. Abertura, né, assim, e resiliência. A gente tem falado muito... acho que a ONU há muitos anos trabalha, né, com essas missões de paz, missões de paz, né? Onde você vai viajar para diversos países de culturas muito diferentes da sua para você poder criar uma empatia, né? A gente tem medo do diferente, então o conteúdo que a gente trabalha é um conteúdo de construção de uma cultura de paz que é intangível, mas é muito mais fácil quando você trabalha entre amigos, por exemplo, que você conhece aquela pessoa, você tem um campo de confiança e empatia com aquela pessoa. Então, eu acho que mais do que... acho que, para mim, o principal, além da paciência, é um passo além da paciência. É uma abertura de escuta, um processo de resiliência e de você entender que o seu ponto de vista, ele é uma parte de uma realidade que é muito mais complexa que a sua. Sem dúvida. Agora, vocês tiveram, né, uma coragem que, diante de muitas vezes, quando você fala, vou abordar a Coca-Cola, qualquer um, né? Vou falar oi para a Coca-Cola, as pessoas têm medo pelo tamanho da empresa, né, Andréa? Como é que foi? E aí eu quero explicar na sequência exatamente como é que foi esse trabalho com Novos Urbanos e o que levou, levando em conta que a gente chamou ali das escolas públicas. Mas esse primeiro momento, como é que foi o contato com Novos Urbanos? Foi muito interessante. Eu acho que eu sempre comento com a Denise, né? Assim, a nossa entrada, participação, aproximação com Novos Urbanos e a nossa participação nesse laboratório, né, que foi um período que durou aí mais ou menos um ano de conversa, né, o que a Denise falou, que não é fácil, então foi um ano. Foi muito importante porque a verdade é que hoje a gente está falando do sistema de alimentação e nutrição.
E a indústria, as grandes indústrias de alimentos e bebidas, elas fazem parte desse ecossistema. Então, o que eu acho que é bonito, né, que é o trabalho que o Novos Urbanos está e a Denise levando adiante, não adianta a gente ficar falando sobre alimentação e nutrição, mas falando com um pedaço só desse ecossistema que é tão complexo e tão grande. Então, a indústria tem que estar presente. Então, a gente chegou ao Novos Urbanos. Eu gosto de contar, eu acho interessante, né? Assim, na verdade, a PepsiCo, que é um concorrente, né? Foi quem nos apresentou e proporcionou a entrada da Coca-Cola. Eu acho isso muito bacana, porque a gente gosta de fazer coisas juntos com o concorrente. A concorrência existe na prateleira, né? Para grandes temas, para desafios que são assim tão complexos de todos, a gente gosta de juntar forças e trabalhar junto. Nossa, então, que bom ouvir isso, porque nós não temos o conhecimento do que passa lá dentro. A gente gosta de trabalhar junto e assim, eu acho que esse foi um presente que a PepsiCo nos deu, né? Apresentou e a gente começou a fazer parte. Eu pessoalmente fiz parte, né, desse processo do laboratório, onde a gente discutia os desafios do sistema de alimentação e nutrição, que passa por uma série de questões, né? Passa pela publicidade, passa pela produção do produto, né? Produtos que você tem que mudar, tem a questão da obesidade, tem a questão do consumo. Então, assim, temas variados, temas duros, temas difíceis, pessoas com pontos de vista diferentes, mas para mim a riqueza foi exatamente essa, a gente poder discutir com instituições diversas, com pontos de vista diversos, vindos, né, de setores diversos, mas todos com um objetivo comum, né? E acho que foi bem rico o processo, assim, pessoalmente e também, né, como representante ali da empresa. Bom, vou fazer uma pausa na nossa conversa para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial com a Andréa Mota, diretora da Coca-Cola, e Denise Chaer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. O Denise, você liderou isso, né? Ficou um ano ali na orelha da Andréa, foi isso? E aí, como é que foi essa aproximação, né? Vamos agora conversar com a Coca-Cola. Olha, Marina, foi bem difícil para mim, pessoa física, porque eu acho que... Para quem está do outro lado, eu sou uma pessoa que sempre estive muito envolvida em desenvolvimento social, em direitos humanos, né? Então, para mim, essa convocativa que eu mesmo me coloquei de um diálogo maduro, onde todo mundo precisava estar presente, foi um desafio gigantesco pessoal. E acho que a Coca, ela tem um simbolismo, né? Assim, para o bem e para o mal, ela tem esse simbolismo, esse poder de alavancagem. Então, eu cheguei na Coca-Cola, eu tremia, assim, literalmente. Eu só fui muito porque a pessoa da PepsiCo, a vice-presidente, falou: Denise, agenda pré-competitiva, né? Então, assim, se a gente não tem a Coca, a gente está perdendo um grande pedaço desse mercado. Então, precisamos da Coca. E eu fui imbuída desse espírito tremendo, né? Conversar. Então, acho que o que... Você encontrou o André, uma pessoa doce, olha lá. Não tem nada... Não, eu acho que mostra, eu acho que isso é muito importante também de ser dito, porque assim, eu nunca tinha trabalhado com a Coca, né? Eu durante 7 anos tive uma empresa de consultoria, saí da empresa para conseguir montar o Novos Urbanos e a gente nunca tinha trabalhado juntos, não tinha um campo de empatia, não tinha um campo de confiança, né? Mas acho que o que tinha era esse desafio de como falar do sistema e não envolver a Coca-Cola, né? Fui bem recebida, a verdade seja dita, e acho que hoje a gente está aqui, né, não como amiga, não como pares, né, eu acho que são duas pessoas que se respeitam, né, acho que a gente aprendeu a respeitar a trajetória uma da outra, né, acho que a Coca-Cola entendeu a importância de estar presente nesse diálogo, né? E foi muito duro, porque a gente não tem nenhuma agenda escondida, então quem a gente trouxe para o diálogo são pessoas que efetivamente estão na ponta desse processo de alimentação. Então já apresenta para a gente o que vocês foram propor para a Coca-Cola. Olha, então, na verdade, o diálogo, ele é mais aberto do que você está imaginando, assim, a gente senta e fala, bom, vamos olhar para esse sistema, vamos ver o que está acontecendo nesse sistema. E a obesidade, ela salta, né? Porque, assim, principalmente a obesidade infantil. Porque a gente tem 72% dos óbitos hoje no Brasil derivados de doença crônica e não mais virais. E das 6 principais doenças crônicas, todas as 6, o hábito de alimentação, ele permeia todo ele. Então, a gente foi olhar, vamos olhar que ambiente alimentar é esse que a gente está inserido hoje, porque que as pessoas, que está dando como efeito colateral a obesidade. Por que as pessoas estão virando obesas, por que as crianças estão ficando obesas, né?
Então, na verdade, quando eu convidei a Andréia, esse panorama estava posto. E o desafio é porque não tem uma agenda. O desafio é juntar todo mundo junto, pesquisadores, governo, né? Núcleos formais da academia, terceiro setor, ativista, indústria, para olhar para isso. Tem os termos transsetoriais e intersetoriais. Não, calma, gente, calma. Por isso, porque você trata de vários setores que se conversam, às vezes não se conversam, e tudo isso tem que trabalhar em conjunto. Isso. Intersetorial, a gente hoje tem, por exemplo, a indústria conversa entre si muito bem. Né? O terceiro setor conversa entre si. Então, dentro, a gente está falando de transsetorialidade, navegando por todos esses setores. E aí, na verdade, nesse processo, mas acho que vou deixar a Andréia falar melhor que eu, a gente também, quer dizer, acho que a Andréia foi entender, dentro do que estava sendo dito, o que cabia à Coca-Cola, que atitude a Coca-Cola poderia tomar diante disso, né, Andréia? Você pode... Eu acho que, na verdade, a gente já vinha discutindo, né, internamente na Coca-Cola e talvez dentro do setor, né, de indústria de alimentos e bebidas, esses desafios. Mas, de novo, a gente acabava ficando dentro daquele mesmo ambiente e talvez com uma visão, né, um pouco limitada. Né? No momento que a gente foi convidado a participar desse debate maior, a gente começou a enxergar o problema com uma outra perspectiva. Muita troca com pessoas com outra cabeça, com outro pensamento, e isso acelerou algumas discussões que já estavam acontecendo dentro da Coca-Cola. Então, começando especificamente, a gente tem uma política já de muitos anos que é uma política de marketing responsável. Então, desde 2008, e na verdade a gente tornou pública essa política em 2013, 2012, e a política é o seguinte, a gente acredita e a gente não faz propaganda direcionada para crianças abaixo de 12 anos. E tem uma premissa muito simples por trás, que não é uma verdade nossa, é uma verdade, né, que todo mundo corrobora. Assim, até 12 anos, a criança está em formação, ela não tem ainda maturidade, discernimento para entender a diferença de uma mensagem publicitária. Então, a gente não faz publicidade. Nós não somos perfeitos, né? Então, assim, sempre vai ter alguém pensando, mas faz... Sim, a gente não faz, né? a gente se audita, né? Tem uma auditoria externa que a gente, né, contrata para garantir esse cumprimento. Mas esse é um valor muito importante para a gente e é global. E aí, além disso, né, a reboque dessa política nossa de marketing responsável, a gente também começou a avaliar, poxa, se eu não faço uma propaganda direcionada para criança, né, e assim, eu não estou em nenhum veículo que a audiência seja superior, se 35% da audiência for composta por crianças, eu não estou. Então, uma série de regrinhas. Se eu não faço propaganda, eu também não deveria comercializar diretamente para crianças quando ela... em alguns canais, em alguns momentos em que ela está sozinha. E a premissa é exatamente a mesma. Né? Não porque o produto não seja adequado, não porque tem alguma questão, mas principalmente porque eu estou falando de crianças, né, que não têm essa capacidade de discernir, de fazer um consumo com equilíbrio, com moderação, muitas vezes. Então, essa discussão já estava acontecendo internamente. Mas muito difícil, né? Porque você está falando aí de restringir a comercialização num canal. Um ano como esse, né? Imagina discutir um tema como esse. Não vou fazer publicidade, não vou propor o produto, é difícil? É difícil, mas dentro dessa discussão, e quando eu comecei a ver essa discussão maior, além só do setor, eu falei, gente, realmente isso é um tema muito importante. Então, o que a indústria pode fazer? O que nós podemos fazer? Então, acelerou internamente essa discussão. Acho que ela ganhou urgência, ela ganhou importância. A gente levou também para dentro, de novo, do setor, né, conversou dentro da ABIR, que é a Associação Brasileira da Indústria de Bebidas, Refrigerantes e Águas e tudo, trouxe de novo o tema e isso ganhou importância e com isso a gente conseguiu, então, chegar num consenso e a gente tem uma nova política hoje de comercialização em escolas. Então, essa nova política a gente vai falar em instantes. Guarda, segura que a gente já volta, que a gente fala daqui a pouquinho, porque eu vou para o intervalo e é tão rápido que você não vai nem perceber. Vai! Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial com Andréia Mota, diretora de categorias da Coca-Cola, e Denise Chayer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. No último bloco eu te interrompi bruscamente para você entrar num assunto que eu quero agora dar espaço, Andréia. Bom, depois de um ano de conversa, de vontades internas de fazer mudanças e tudo mais, mesmo diante de um ano difícil da economia brasileira, o que vocês conseguiram em conjunto, resolver e trazer para o mercado brasileiro?
Eu acho que o em conjunto é muito importante, né? Acho que a gente ouviu muito a opinião de especialistas, pessoas de diversos setores, e aí a conclusão que a gente chegou era essa, assim, E engraçado, porque antes a nossa posição era, então a gente não vai mais vender, não vamos, né, sair completamente de escolas. Quando a gente começou a discutir isso com mais pessoas, aí a gente foi nos valores, foi no porquê, e é aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Estamos falando de crianças que não têm ainda a sua formação, não têm a capacidade de entender a melhor forma de consumir. E eu sempre gosto de ilustrar, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E ela está agora exatamente no momento em que ela começou a levar para a escola o dinheirinho dela que ela pôde pela primeira vez consumir na cantina. Então, ela está se achando o máximo. E eu controlo, então não é todo dia, uma vez por semana, dou R$10, dou R$15, a gente tenta saber qual é o valor e oriento. Mas a verdade é que ela tem 8 anos e por mais que você oriente, explique que aquele é o lanche, que ela vai ter que passar o dia, ela é capaz de pegar os R$10 e comprar tudo de chiclete, ou de bala, ou de refrigerante. Então, aí, a questão aí não é o produto em si, a questão é essa falta de discernimento. Então, olhando para o que a gente faz, porque a gente vende, nós vendemos bebidas, refrigerantes, sucos, mate, enfim, diversos tipos, a gente entendeu então que ia restringir essa oferta à água e ao suco, o suco 100%, o suco que não leva água, que não leva açúcar adicionado nem adoçante. Então, com essa oferta mais restrita, a criança consegue navegar, consegue fazer a escolha sem ter o risco, né, dela, né, gastar tudo num determinado item. Então, acho que isso mostra assim, uma maturidade, né, grande, acho que do setor. E falo do setor porque essa é uma discussão que a gente começou, mas, como eu disse, eu levei para a associação e no final a gente conseguiu, né, foi um anúncio que foi feito de novo em parceria, né, então a PepsiCo, a Ambev, juntas, né, fizeram esse trabalho. Né, então, hoje, as 3 empresas adotam a mesma política, mas, de novo, acho que mostra, né, o quanto que a gente foi até o fim, né, com essa discussão, conseguiu mobilizar a empresa e o sistema, a Coca-Cola, que é um sistema composto de fabricantes, então é uma complexidade grande, né, que adiciona isso. E o resultado foi bacana. Então, hoje, por exemplo, desde quando não se tem mais a venda, a disponibilidade desses refrigerantes ou de coisas que não sejam suco 100% e água, nas escolas, a gente está falando de públicas, não particulares? Não, estamos falando de todas as escolas. São todas as escolas onde a maioria dos alunos tem até 12 anos. Tá. Então, são as escolas chamadas primárias ou do ensino fundamental, 1 e 2. Algumas escolas mistas onde a maioria é de crianças, então a gente fez esse corte. Tá, então hoje não está mais disponível. Não está mais. A Coca-Cola não vende mais diretamente, nem os nossos fabricantes e distribuidores autorizados. Desde a primeira semana de agosto. Né? Tá, a gente começou recente, agora. chegamos agora. Eu acho que tem uma coisa interessante na fala da Andréa, só para a gente ressaltar, porque assim, quando a Coca-Cola estava nessa discussão, até onde eu entendo, ela estava olhando para o refrigerante, né? Isso. E eu acho que assim, a oportunidade do diálogo, quando você está com esses outros atores, eles falaram, não, a gente entende que não é o refrigerante. Né, assim, não é o produto refrigerante, mas sim o açúcar. Né? Então, assim, a criança, ela, até 12 anos de idade, ela não tem esse discernimento, como a Andréa colocou muito bem, de fazer a escolha da medida correta. Né? Porque, assim, a gente acredita numa alimentação equilibrada, os humanos olham para esse mundo de uma forma equilibrada, mas a gente entende que a criança até 12 anos não tem capacidade. Então, quando se fala chiclete, bala, ou refrigerante, ou um suco que tem uma... De polpa, que normalmente tem bastante açúcar. Que tem um açúcar adicionado, ou adoçante... Então, assim, não é o produto, né? É aquele componente que a criança não tem discernimento de fazer essa escolha. E eu acho isso interessante que a Andréa está trazendo, porque eu, inclusive, quando a gente foi abrir o diálogo, eu falei, gente, vamos abrir o diálogo e o diálogo pode chegar em qualquer lugar. É isso mesmo, né? Assim, para a gente acordar para que seja um diálogo, porque a gente não vai poder voltar atrás, senão a gente perde a credibilidade do diálogo. E ela falou, sim, é isso mesmo, a gente vai abrir o diálogo para poder ouvir das pessoas o que eles estão pedindo. É claro que em qualquer lugar sempre existe um espaço de negociação e a gente está no mundo que sabe, a gente está... Tem paradigmas, né, em construção, né? Tem momentos de mundo em construção. Então, é claro que tem uma negociação, mas nesse caso não teve nenhuma negociação. Né? Então, acho que isso também é super importante de ressaltar, porque mostra talvez a força do diálogo
E também dizer que assim, a gente não inventou isso na nossa cabeça, né? O Novos Urbanos trabalha em parceria com uma grande universidade, que é o MIT. Ah, o MIT, sim. A gente vai falar de um projeto mais à frente. Então, a gente tem, quer dizer, todo o nosso trabalho está embasado numa metodologia de inovação social, que já está aplicada no mundo há 20 anos. O MIT se utiliza dela em processos de mudanças de sociedade, em assuntos diversos. Então, assim, acho que essa metodologia, né, assim, traz essa abertura e assim, para mim é super importante dizer isso, porque eu acho que se a gente não começar a acreditar, né, em certas utopias, né, então assim, a minha utopia é acreditar que a gente vai encontrar agenda comum. A gente não pode estar numa situação de Brasil onde todo mundo é inimigo, sabe? Onde você ou tem cabelo ou é careca, sabe? Ou é branco ou preto. Não cabe mais isso. Acho que a gente, então, colocando isso porque, assim, para deixar claro, a gente não era amiga, a gente não trabalhava junto, não teve um pré-acordo, né, que muitas vezes as pessoas acham que você entra numa negociação de acordo. São realmente dois mundos que se encontraram, conseguiram conversar e entraram num acordo. Mas aí, exatamente, até para a gente fechar um pouquinho dessa história, como é que foi para você? Porque você falou que no primeiro momento você estava lá tremendo quando você foi encontrar com o André e foi um pouco empurrada para essa história ali para falar com eles. Quando você viu o processo caminhando, quer dizer, como é que foi para você ver que esse processo tinha futuro e até o momento que fechou-se um acordo e agora começa a ter um resultado aí. Nós temos, no tempo que nós estamos gravando esse programa, praticamente quase 2 meses, um mês e meio, né, disso já acontecendo, de um sucesso fantástico. Eu acho que eu posso dizer, sem dúvida alguma, que a Coca-Cola, dentro do Novos Urbanos, ele se tornou o nosso maior parceiro, né, por essa abertura de conversa, né? Então, assim, todo mundo está junto, tem avanços de todos os lados, mas ele se tornou o nosso maior parceiro. E a repercussão, para muita gente, foi muito positiva, para outros não. Isso é incrível. Então, assim, isso que para mim é uma... Eu acho que a gente... não foi? Quer dizer, não sei se pode citar não, mas assim, em que sentido pode não ser positivo? Não, e eu acho que, na verdade, a gente vinha conversando antes, acho que hoje a gente... Uma empresa como Coca-Cola, você citou na abertura, né? Assim, é grande, gera sensações, né? Paixões e ódios. E tudo que uma empresa desse tamanho faz, e hoje em dia qualquer pessoa faz, ela está sujeita a muita críticas, paixões, pessoas que gostam, que não gostam. Então, é muito fácil você não fazer para não ser julgado. Uhum. A verdade é que quando a gente divulgou e anunciou essa medida, fomos aplaudidos, mas muita gente criticou, muita gente achou, recebeu essa notícia com certo ceticismo, achando que, poxa, mas o que tem por trás? Porque vão ganhar mais dinheiro com suco. Porque tem uma pressão do governo que está proibindo. Mas as pessoas sequer entenderam do que você estava falando? Porque não sei, talvez a gente não tenha comunicado da melhor forma, ou talvez... A verdade é assim, eu acho que é mais importante fazer do que... porque a gente acredita, porque acho que tem um resultado que é importante, porque essa é a parte... que nos cabe quanto indústria, e fica aqui o convite para que outras também façam o mesmo, mais do que ficar, né, lamentando. Assim, é uma pena, porque eu acho que é uma atitude que é para aplaudir, não é porque eu estou lá, né, eu sei bastante, né, o quão difícil, o quão penoso foi, mas eu acho que é importante porque acaba sendo um modelo, né, acaba sendo algo para a gente levar adiante. Porque a ideia não é você incensar, né, assim, aplaudir, incensar, mas eu acho que o reconhecimento de uma atitude que tem impacto direto no seu negócio, eu acho que não cabe ser vista como um greenwash, né? Eu acho que então, assim, nas redes sociais a gente percebeu que formadores de opinião que acompanham essa agenda, em sua maioria, ficaram muito satisfeitos. Quem criticou, Denise? Eu acho que, na minha opinião, aí é minha opinião, é Denise, né? Não é Coca-Cola, mas a minha opinião, eu acho que foi muitas pessoas na imprensa, né? Na minha opinião, que nem todas dentro desse universo, né? Então, assim, teve muita gente bacana na imprensa que reverberou isso de uma forma muito positiva, mas eu acho que alguns atores na imprensa, eu acho que ficaram presos numa leitura rasa, né, de um movimento oportunista apenas, né? Então, assim... Faça uma gentileza, pega o link do programa quando ele for para o YouTube e passa para essas pessoas, para ver se entende.
Não sei se vai continuar com a mesma opinião, mas cada um. Mas então eu acho assim que, e tudo bem também, né? Tudo bem, eu acho que também não é uma... Acho que estar aqui, falar isso, assumir, colocar essa agenda do diálogo, né? Assim, não é uma coisa fácil, né? Assim, se colocar a público desse jeito, né? Para ser criticado, né? Não só a Coca, mas Novos Urbanos. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha coragem, né? De vir à frente, dar esses passos para que as opiniões possam emergir, a gente possa esclarecer e a gente consiga ter mais pessoas nesse embalo. Eu acho fabuloso que uma indústria do peso, a Coca-Cola, tenha feito esse voto e tenha trazido a PepsiCo junto, tenha trazido a Ambev, que nem participou dos nossos diálogos, sabe? Eu acho fabuloso esse movimento, inclusive para uma série de projetos de leis que promovem a alimentação saudável nas escolas, que já vem acontecendo, isso só favorece o ambiente, né? Então, eu acho que a gente precisa sair do nosso papel institucional, eu acho que a gente tem que parar de incitar os comportamentos agressivos, né? E se dar as mãos. A conversa está muito boa e rendendo tanto que a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. Até lá!